como vai? Eu sou a professora Meire, sou professora de arte e hoje nós faremos uma videoaula. Mas antes, eu vou pedir licença para retirar a minha máscara. Nós estamos no ambiente preparado, no ambiente de segurança e por isso eu me sinto tranquila para fazer este movimento e retirar esse material. Bem, como eu estava dizendo, a nossa videoaula hoje nós falaremos sobre materialidade na arte. Vocês sabem o que é materialidade? Já pensaram sobre isso? A matéria está relacionada a algo que é visível, o que faz a arte existir. É aquilo que vai fazer com que o artista consiga expressar os seus sentimentos ou as suas ideias. A matéria vai tornar visível ou audível o sentimento ou a ideia do artista. É aquilo que vai expressar tudo o que ele deseja transmitir a seu público. Vamos pensar na matéria das artes visuais. Nós podemos materializar a ideia, os nossos sentimentos nas artes visuais através das tintas e através de muitos outros materiais. Nós podemos, na música, na linguagem musical, materializar a ideia e os sentimentos através da melodia, dos sons. E no teatro e na dança, na linguagem teatral e na linguagem do movimento, nós vamos materializar a nossa ideia, os nossos sentimentos, a partir das formas corporais e dos gestos. Vamos pensar um pouquinho sobre as artes visuais. Vamos adentrar na particularidade desta linguagem. A utilização de diferentes materiais sobre a tela vão permitir essa materialidade. Pode ser através de tintas, sobre tecidos, ou então grãos sobre uma base, seja ela qual for. Pode ser um pó de café, grãos de milho, de feijão, o que trouxer uma textura para expressar a materialidade da ideia. Aqui neste caso, nós podemos observar uma produção de uma criança, uma produção infantil, que naturalmente ele colocou suas ideias, os seus pensamentos através desta materialidade. Aqui nós temos essa bela obra de Tomio Otaki. É uma escultura que também está dentro das artes visuais. Essa bela escultura da Tomio Otaki nós podemos encontrar na Praia José Menino. Ela é feita de madeira, ferro e outros materiais. Então, nas artes visuais, nós podemos encontrar a materialidade de várias maneiras. E no teatro? Como seria a materialidade no teatro? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. A materialidade do teatro está na essência do corpo, na arte da presença, no movimento do artista, na postura quando ele se refere ao seu público, nos sentimentos, na expressividade que ele traz no seu rosto. E o figurino e o cenário, hein? Será que também seria a materialidade? O cenário, ele vai nos ambientar o local, vai ajudar no entendimento do local daquela história, onde a história ocorre. O figurino vai ajudar a caracterizar aquele personagem, mas não seria exatamente a materialidade. A materialidade está na expressão do artista. Vamos pensar um pouquinho. Se um artista tiver uma boa história, tiver uma grande expressividade facial, corporal, conseguir demonstrar por palavras e gestos a sua intenção, ele não precisa de um cenário e nem de um figurino. Ele vai atender plenamente o objetivo da sua proposta. Mas eu vou colocar um pouquinho aqui, uma observação para nós pensarmos. Será que os objetos serão sempre uma materialidade secundária? Vocês pensaram no caso do teatro de boneco? Quando nós utilizamos o boneco, um fantoche, nós não estamos mais falando de uma materialidade secundária. A materialidade passa a ser então o boneco. O artista está por trás do boneco. É o boneco que vai expressar, que vai levar ao seu público a ideia e os sentimentos.
Olha aqui, essa é a Companhia Trucks. Eles trazem uma proposta muito interessante nesse espetáculo. O boneco, ele é representado com abóbora, repolho e banana. Então, qualquer objeto que saia do seu contexto normal e vá com uma proposta, ele pode se tornar materialidade no teatro. No caso, no teatro de bonecos. Deu para entender? E na dança, na linguagem do movimento, como que seria a materialidade? Ela está ligada ao corpo do dançarino, às formas corporais, os movimentos e os gestos. Aqui nós temos um exemplo da Companhia Balangandança. Nesse espetáculo, eles estão dançando, aqui até mesmo utilizando alguns galhos secos, mas a materialidade não está no galho, ela está na expressão do corpo. O principal na linguagem do movimento é a expressão do corpo, é como o dançarino vai expressar aquele movimento. Neste caso, os galhos, eles estão aqui como secundário, né? Mas, assim como no teatro, na dança, a materialidade, ela pode ser encontrada em alguns objetos. Em que circunstância este objeto faria parte da materialidade? Vamos pensar um pouquinho? Vamos ver aqui, olha, no caso do frevo. O dançarino, quando está apresentando o frevo, nós vamos identificar a dança pelo seu gênero, pelas suas particularidades, mas se ele estiver usando uma sombrinha na mão, rapidamente nós iremos perceber que está se tratando de um frevo, né? Então, a materialidade na linguagem do movimento ainda está no movimento do corpo do dançarino. A sombrinha, ela vai auxiliar, ela vai ajudar na caracterização daquela dança. Vamos pensar agora numa outra situação. Vamos pensar na linguagem musical. E a materialidade na linguagem musical? Nós vimos que a materialidade na linguagem musical, ela está onde? No som e na melodia. Ela pode ser encontrada através do instrumento musical. Aqui nós estamos vendo um instrumento convencional. Então, o artista, ele vai utilizar um instrumento musical, que pode ser uma flauta, um piano, um violino, um violão, para expressar os seus sentimentos e materializá-lo através dos sons e da melodia. Uma flauta simplesmente colocada sobre uma mesa, ela não é nada, ela é só um instrumento musical. A materialidade estará no momento em que o artista tocá-la, né? Mas eu falei num instrumento convencional. Os instrumentos não convencionais, eles podem também demonstrar, levar a materialidade para o seu público. De que forma, hein? Olha, o estalar de dedos. Se você colocar um ritmo e trouxer uma melodia, o estalar de dedos pode provocar uma materialidade na linguagem musical. Vamos pensar numa proposta muito interessante do grupo Opavivara. O que eles fizeram? Eles saíram numa performance e usaram panelas, objetos da cozinha como instrumentos de percussão. Então, a materialidade na linguagem musical, ela pode acontecer não só nos instrumentos convencionais, mas também nos instrumentos não convencionais. Bem, a materialidade é aquilo que vai nos conectar com a arte. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula e nós vamos nos encontrar nas próximas, quando nós poderemos aprofundar um pouquinho mais para entender a materialidade nas diversas linguagens da arte. Até lá!